Hoje vamos conhecer um menino que era muito bom de mira. Venceu um gigante e se tornou rei. Vamos descobrir a incrível história de Davi. Lá em Belém, vivia um menino chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos e cuidava das ovelhas de seu pai. Ele levava jeito para a música e tocava a harpa muito bem. Mesmo sendo pequeno, Davi era corajoso. Uma vez, quando estava no pasto com as ovelhinhas, apareceu um urso. Davi nem pensou em fugir. Ele enfrentou e colocou o urso para correr. Um outro dia, apareceu um leão perto das ovelhas. Davi foi valente e usou seu estilingue. Acertou o leão e protegeu as ovelhas. Certo dia, o profeta Samuel chegou em Belém procurando o novo rei que Deus havia escolhido. Quem não lembra ou não conhece a história do Samuel, desde que ele era um bebê, tem ela aqui no canal. Quando entrou na casa, viu Eliabe, filho de Jessé. Samuel teve certeza que aquele era o novo rei. Mas Deus falou: Não olhe para a sua aparência, nem a altura, pois o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Samuel perguntou se esses eram todos os filhos. Então Jessé respondeu que faltava o mais novo, que estava cuidando das ovelhas. E quando ele chegou, Deus falou: É este. Esse é Davi, o novo rei escolhido por Deus. Naquele dia, Davi foi ungido como o futuro rei de Israel. Mas enquanto isso, Saul continuava como rei e ele não queria deixar o trono tão cedo. Um dia, o rei Saul ficou triste. Ele estava muito afastado de Deus e com o coração pesado. Então os empregados disseram a ele que conheciam um menino que tocava harpa muito bem, e isso poderia acalmar o coração do rei. Aí, Davi foi enviado para tocar harpa e acalmar o rei no palácio. E a música de Davi enchia o lugar com paz. Por aqueles tempos, estava para começar uma guerra entre os israelitas e os filisteus. De um lado estava acampado o exército de Israel. Do outro lado estava o acampamento dos guerreiros filisteus. Um dos guerreiros filisteus era um gigante chamado Golias. Quem tem coragem de lutar comigo, mandem seu guerreiro. Os soldados de Israel ficaram com medo. Ninguém queria lutar com o gigante. Davi chegou no acampamento para levar um lanche para seus irmãos, que eram soldados, e ouviu o que o gigante falou. Ele não entendia, porque nenhum soldado tinha coragem de lutar. Quem é este? Por que ninguém luta com ele? Deus está com a gente. Se ninguém vai, eu vou lutar. Mas você é só um menino, Davi. Se quiser mesmo lutar, use minha armadura. Deus me ajudou a vencer um leão e um urso. Ele vai me ajudar agora. Essa armadura é muito pesada para mim. Você acha que vou me assustar com pedras, menino? Você vem com a espada.
Eu venho em nome do Deus vivo. Com fé, o pequeno Davi venceu o gigante. Depois da vitória, ele foi admirado e amado por todos. Mas o rei Saul ficou com inveja. Davi se tornou melhor amigo de Jonatas, filho do rei. E mesmo o pai com ciúmes de Davi, Jonatas ajudou e protegeu o amigo. Depois de alguns anos, o rei Saul ficou tão ciumento que tentou machucar Davi. Mas Jonatas ajudou Davi a fugir. Saul saiu e procurou por ele. Ficou cansado e dormiu numa caverna. Davi estava escondido ali e viu o rei dormindo. Era a chance de se defender, mas ele escolheu perdoar Saul. O tempo passou. Saul perdeu a vida. E finalmente Davi se tornou rei. Ele amava a Deus com todo o coração e louvava com alegria. E fez de Jerusalém a cidade do Senhor. Davi foi um rei muito bom e protegeu Israel com fé e coragem. Davi se casou e teve muitos filhos. Ele amava escrever. Davi escreveu vários salmos do livro da Bíblia. E quando Davi já estava velho, conversou com seu filho Salomão sobre honrar e amar a Deus quando ele fosse o próximo rei de Israel. E assim termina a linda história de Davi. A gente aprende com Davi que Deus olha o coração, não a aparência, e uma vida de amor a Deus nos faz fortes e vencedores. Você também pode ser como Davi, corajoso, bondoso e amigo de Deus. E se lembre sempre do que Davi escreveu nesse lindo salmo. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará.